Olha, deu uma repercussão danada o tal do debate que foi feito pela TV CNN. E o que chamou a atenção foi o desempenho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no debate de ontem, que gerou discussões dentro do próprio Partido Democrata sobre uma possível substituição do candidato na corrida para a Casa Branca. Olha só, durante o debate, Biden, que atualmente tem 81 anos, congelou e cometeu diversos deslizes. Ele enfrentou dificuldades, como, por exemplo, perder a linha de raciocínio, fazer declarações imprecisas e demonstrar confusão em vários temas. A falta de aptidão mental de Biden, já evidenciada em diversas situações públicas nos últimos anos, ficou ainda mais clara no embate com Donald Trump, transmitido pela CNN. De acordo com o jornal The Wall Street Journal, estrategistas democráticas, doadores e conselheiros ficaram chocados com o desempenho ruim de Biden, o que estimulou discussões privadas sobre até a sua substituição na chapa presidencial. Contudo, essas mesmas fontes disseram que a possibilidade de retirada do presidente ainda é reduzida. Um aliado de Biden afirmou que precisou desligar a TV várias vezes durante o debate. Outro disse que o desempenho de Biden fez até mesmo Trump, que tem 78 anos, parecer um estadista. Aliados democratas também expressam preocupações sobre o impacto negativo do debate na arrecadação de fundos para a campanha de Biden. A senadora democrata Claire McCaskill relatou que muitos membros do Congresso ficaram em pânico após o debate e que alguns estão pressionando por um novo candidato para disputar a presidência. O desempenho de Biden no debate levantou dúvidas sobre a sua aptidão mental, com Trump, claro, aproveitando as falhas para criticá-lo duramente. Segundo o New York Times, a candidatura de Biden está sob intenso escrutínio após o desempenho decepcionante no debate, gerando muitas preocupações entre os democratas. O jornal britânico Financial Times também destacou o fraco desempenho de Biden, mencionando que ele tropeçou nas palavras várias vezes, deu respostas incoerentes e pareceu perder a linha de pensamento enquanto acusava Trump de ser o pior presidente da história americana. O analista do Centro de Política da Universidade da Virgínia afirmou que o desempenho de Biden não tranquilizou seus eleitores. Se as pessoas estavam preocupadas com a idade dele, não creio que ele tenha feito nada para amenizar essa chata que enfrenta o desafio de consolidar uma base mínima para aprovar propostas de interesse e lidar com a falta de apoio no parlamento. Ô, Paulo Eduardo Costa, vamos começar por você. Parece que foi um tiro na água. O tal do Joe Biden, o atual Paulo Schneider. Eu acho que o Santiago congelou, mas ele havia me chamado, então eu acho que vamos continuar até que retome. Bom, amigos, na verdade acontece o seguinte, eu nos Estados Unidos sempre fui democrata, cheguei a morar lá uma temporada, devo confessar a vocês, não sou muito fã do Donald Trump, e ontem eu assisti praticamente inteiro, completamente inteiro o debate, assisti mesmo, do começo ao fim. Fiquei assustado com o que vi, devo confessar. Embora 81 anos não seja uma idade provecta, a gente sabe disso. Eu conheço gente com 100 anos que tem uma lucidez impressionante. Ontem o Biden me deu sérias demonstrações de fragilidade. Isso me deixou um pouco preocupado e um pouco assustado, porque a mais poderosa nação dos Estados Unidos na mão de um presidente que titubeava muito. Isso me deixou bastante preocupado com tudo que estava acontecendo. Eu assisti inteiro o debate. E realmente é verdade. Durante algumas vezes, a impressão que dava é que ele perdia e ficava no branco, ele ficava no limbo. Uma coisa estranhíssima acontecendo. Por várias vezes ele foi atacado. Notei que o Trump mentiu muito, mas mentiu muito, contou histórias fantasiosas e delirantes, também com muita mentira, que acaba assustando o eleitor.
E me assusta os Estados Unidos, que é a mais poderosa nação brasileira, talvez seja o mais influente aliado que o Brasil tem em torno de manutenção da lei e da ordem, esteja aí titubeando entre dois candidatos, que talvez não tenha a qualificação para ser presidente mais, o republicano Trump. Eu acho que as mentiras que ele contou ontem assustavam, e eu dizia, meu Deus, que absurdo. Será que alguém acredita nessa fantasia dele? Sempre batendo no ponto dos imigrantes, como se isso fosse vital, né? E, embora seja importante para a economia americana, a gente não pode exagerar nesse processo, não é só disso que os Estados Unidos. O Biden, mesmo com números maravilhosos, que reduziu o desemprego aos menores níveis desde 1900 e bolinha, ele está realmente, em termos de empregabilidade, em termos de economia, o dólar valorizando. O exemplo vivo é o Brasil, o dólar chegou a 5,60 com as declarações do Luiz Inácio aqui, o dólar valorizando no mundo inteiro, não é só, ou seja, há uma solidez, mas aquele comportamento dele ontem realmente me deixou preocupado. Eu, se fosse um membro do Partido Democrata lá, eu iria sugerir substituí-lo, sim, por qualquer outro candidato. O problema é que, se houver essa substituição, primeiro, se perdem muitos delegados e corre o risco dos republicanos ganharem, né? E isso pode acontecer. Segundo, o aporte à campanha é feito que a gente imagina que pode ser feito, mas há uma situação muito estranha aí nesse embate norte-americano. Que Deus nos proteja e que os americanos escolham sempre o melhor, mas fugindo das mentiras, fugindo do foco daquela coisa muito extrema-direita, exagerada, né? Vamos manter a postura, vamos ter uma ordem. Biden, de fato, conseguiu números maravilhosos por conta do seu ministério, né, de quem o cerca, mas ele ontem estava muito ruim, aparentemente parecia que ele tinha lapsos de memória. Eu vi do começo ao fim, e depois assisti ainda os comentários da própria CNN americana, eu tenho aqui em cabo, e fiquei assistindo em inglês, isso até o final, e os comentários eram realmente assustadores, gente dizendo, olha, se os democratas têm que trocar, se o comportamento e a conduta dele for essa, realmente é muito difícil. Vê-se que ele não é os 81 anos, mas ele está muito velhinho. Depois ele acabou indo, inclusive, num evento partidário, logo depois do debate. Da mesma forma, você vê que ele está sempre engomadinho e tal. Embora seja resultados maravilhosos na economia, eu acho que os americanos precisam de alguém que tenha um pouquinho mais de mobilidade. Vamos esperar para ver. Muita água vai correr debaixo da ponte, mas eu acho que logo vamos ter surpresas. Ô, doutora Luciana, você teve alguma novidade para você na questão do Biden? Ou você já esperava mais ou menos uma deficiência, vamos dizer assim, nos comentários dele? Porque a gente está vendo que isso repercutiu no mundo todo, não só nos Estados Unidos, até com apoiadores da própria campanha, pessoas que põem dinheiro, não querendo mais pôr dinheiro, se não trocarem o candidato. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Essa questão que o Biden não está bom, né, para ser um presidente reeleito. Como é que você vê isso? Eu sei que todos se surpreenderam aí com o debate. Eu, particularmente, vou falar para vocês que eu não me surpreendi com o debate, porque o Biden já vem se manifestando aí publicamente, demonstrando essa fragilidade dele, essa falta de... Porque um gestor, ele precisa se preparar, ele deve ser articulado. Quando ele é questionado, ele tem que ter as respostas sempre na ponta da língua, ele tem que falar com segurança, tem que ter uma excelente oratória. Então, o Biden já vinha demonstrando aí, no passado, essa fragilidade dele. Então, o debate de ontem realmente não me surpreendeu, e Trump é um candidato arrojado, ele se prepara, e por mais que ele tenha aí utilizado de seus argumentos mentirosos, vamos falar assim, ó, a gente sabe que ele usou argumentos mentirosos, mas ele estava ali com muita firmeza, e o Biden estava totalmente fragilizado. O que me chamou a atenção ontem no debate é que eles estão trazendo também questões como liberar medicamentos para induzir o aborto, sobre também esse fato de imigração que tem ocorrido no mundo inteiro. Então, nesse debate, algum
algumas situações me chamaram a atenção. O Republicanos aí se posicionou realmente a favor do aborto, os democratas já não, e com relação à imigração, os dois se posicionaram assim de forma mais rígida realmente. Mas o debate realmente não me surpreendeu, a postura do Biden. Ô, Paulinho, algo que foi dito no debate, o Trump até nessa hora deixou o Biden em saia justa, relembrando o que aconteceu com a retirada das tropas americanas no Afeganistão e também na questão da guerra da Ucrânia, né? O dinheiro que está sendo gasto numa guerra que não trouxe resultado nenhum para os Estados Unidos, onde parece que é um poço sem fundo, segundo o Trump. Esse dinheiro vai e vem, não acaba mais e está indo para um lugar que parece que não está dando jeito em nada. Então mostrou ali um Biden fragilizado na questão da geopolítica e, ao mesmo tempo, sem uma explicação do porquê de tanto gasto num país por uma briga e uma guerra por procuração contra a Rússia. Segundo o próprio Trump, falou que se ele fosse o presidente, isso jamais teria acontecido. Como é que você deduz agora o que pode, então, acontecer futuramente? Bom, eu vou separar em duas etapas a minha resposta. Primeiro, o debate ontem, eu assisti também, acabou, né? Acabou. Joga a toalha, porque acabou. Não tem mais. Ou chama o Barack Obama urgente, ou pode dar a faixa presidencial para o Trump. Acabou. Esse foi o debate de ontem. A CNN ficou desesperada, né? A CNN representa mais ou menos que nem a Rede Globo é para o governo aqui. Se a CNN ficou desesperada, o jornal que o Conde citou também, que é a Folha de São Paulo lá, o Times, que é a Folha de São Paulo dos Estados Unidos, ficaram desesperadas, pode jogar a toalha. Ou chama o Barack Obama para substituir o senhor Biden, porque o senhor Biden já era, né? Não tem condições nenhuma de assumir nada. Agora, com relação a essas mentiras também que o Trump contou, essa é uma das mentiras que o Trump contou em relação à guerra, porque se for ver bem, esses bilhões de dólares que entre aspas, os caras falam que são enviados para a Ucrânia, é mentira. O que acontece é mandar o armamento que está no estoque norte-americano. Esse armamento já está sendo fabricado e muitas vezes já está com até a vida útil deles sendo perdida, então eles enviam esses estoques, né, para a Ucrânia, mísseis Patriot, munição, esse tipo de coisa, que movimenta a indústria armamentista americana que tem que repor o estoque atualizado dos Estados Unidos. Então, quer dizer, é mentira o que o Trump está falando, e com certeza ele também estaria fazendo essa guerra por procuração, porque não estaria colocando soldado norte-americano em território ucraniano aí para fomentar uma terceira guerra mundial. Essa é uma outra bravata que ele conta também, que não tem nada a ver. Mas, cara, em relação aos debates, esse tipo de coisa, esquece. Se não chamarem o Barack Obama urgente, aí já pode dar a faixa presidencial para o Trump, o PT, a esquerdalha brasileira vai ficar desesperada, mas a realidade é essa. Ou chama o Barack, vai ser muito difícil de convencer o próprio Biden de abrir mão a essa candidatura, eu acho, né, porque ele se acha nas condições de enfrentar o Trump, né, mas ontem a gente viu que não tem condições. As respostas dele sem nexo, ele parava do nada, que o Cody falou muito bem, sem saber o que estava falando. Ele muitas vezes respondia coisas que não dava nem para entender na televisão, né? A própria tradução lá, muitas vezes não entendia o que ele estava falando. Então, sei lá, não falo nem senil, porque o Trump é um cara que tem 78 anos, né? A diferença não é grande, o Biden tem 81 anos, né? Então, mas pode já dar a faixa para o Trump, porque se não houver outro candidato aí, vai ficar complicado. Bom, nosso programa Cidades em Debate, trazendo aí os assuntos, né, que estão marcando a mídia, e a gente vê aqui que o que marcou mesmo foi esse debate aí entre o Biden e o Trump. Bom, eu desconheço, porque tem até um comentário aqui de um telespectador
dizendo que, no caso, o Obama não pode mais ser candidato, né? Porque ele já cumpriu 2 mandatos. Eu não sei. 2 mandatos consecutivos. Ele não pode mais ser. Mas agora, como ele já não tem esses mandatos, já fazem 2 gestões, ele pode se candidatar sim. 2 mandatos consecutivos. Poderia voltar, né? Não como foi o caso do Lula, né? Como exatamente. É parecido como o do Brasil, então, no caso. Agora, como intercalou aí ó, a gestão Trump e a gestão Biden, ele pode se candidatar, sim, normalmente pelo governo norte-americano. E só para a gente encerrar aqui, doutora, o que você acharia do Obama voltando? Seria a salvação do caso dos democratas ou não? Seria um bom, vamos dizer assim, um bom aliado, né, para as eleições. Mas acho que o Barack Obama, por mais que eu tenha admiração dele, porque eu acho ele tem, para mim, a melhor oratória é o Barack Obama. Ele, na gestão dele, ele deu uma prioridade aí à saúde, mas eu não vejo, acho que a era Barack Obama já passou realmente. Acho que teria que vir novas pessoas aí para bater no Trump. Uma coisa que a gente vê é que é parecido com o Brasil mesmo, né? A gente não vê novos nomes também. Uma coisa que a doutora falou agora, que é de fundamental importância, deveremos ter aí vários novos nomes para poder justamente pegar o lugar do Biden e não deixar, por exemplo, um Trump reassumir. E a gente vê isso no Brasil, né? Mas, Santiago, esse foi o problema do partido do Biden, Partido Democrata. Eles podiam ter dado moral para a Kamala. A Kamala, ela tinha tudo para bater de frente com o Trump, né? Mas o Partido Democrata não deu essa moral para a Kamala, não sei por quê, não sei se também foi o Biden, alguma coisa, os empresários que lá tem muita injeção de dinheiro, né, nas campanhas, essas coisas. Então, eu acho que a Kamala seria a pessoa, no meu modo de ver, né, assim, analisando por fora, eu acho que seria a pessoa certa que estaria aí para combater, por ser uma mulher, né, por ter experiência administrativa, que já foi governadora, esse tipo de coisa. Então, teria a chance, sim, de combater. Mas, como não deram essa moral, vai ficar difícil.